pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. E eu, o Neno, falando aqui de Miami Beach, Estados Unidos, conversando com vocês. No Brasil, em Portugal, tem ouvintes por todo o mundo. E hoje nós vamos conversar sobre uma técnica muito legal que eu adoro. Hoje nós vamos aprender a fazer fotos panorâmicas, isso mesmo. Hoje nós vamos aprender o que é uma panorâmica, como fotografar fotos, pensando em construir uma panorâmica depois. Nós vamos aprender como editar fotos panorâmicas no Photoshop e eu vou passar muitas dicas bacanas para vocês. Então, não vão embora, fiquem comigo. Aproveitem! Por que aprender esta técnica? Por que devemos gastar energia aprendendo a fazer fotos panorâmicas? Bem, muitas vezes nós não conseguimos registrar em uma única imagem toda a extensão que nós gostaríamos. Mesmo quando nós estamos usando alguma lente grande angular, nós não conseguimos valores maiores do que, vamos dizer, 120, 110 graus. E é justamente nessas situações que nós precisamos um ângulo maior, que nós utilizamos essa técnica. Por quê? Porque daí então nós conseguimos imagens com até 300 graus, 360 graus ou mesmo mais do que isso. Nós conseguimos registrar na mesma imagem mais de uma vez o mesmo objeto. Nós conseguimos fazer até mesmo fotos de 720 graus, se nós quisermos. Interessante, né? Pois é, basta usarmos nossa imaginação. As possibilidades são infinitas. E aqui no post eu deixei alguns exemplos de algumas fotos minhas para exemplificar. Existem vários tipos de panorâmica, eu deixei a mais comum delas. Mas existem panorâmicas bem diferentes, que fogem bem à regra, como é o último caso, o último exemplo que eu deixei, que é uma panorâmica cilíndrica. E que agora, nesse momento, eu não vou falar, mas talvez um dia, se for interessante, se as pessoas se interessarem, eu faça um episódio dedicado a ela. E uma curiosidade aqui, a segunda foto, onde eu fiz em Porto Alegre, no Cais do Porto, para quem não conhece o nosso bom e velho amigo Rafael, é ele ali no cantinho, quando ele foi me visitar, quando eu ainda morava em Porto Alegre. Um grande abraço, Rafael. E, dito tudo isso, vamos adiante. Vamos aprender como fazer uma panorâmica. Bom, como fazer uma panorâmica? Com uma panorâmica, como eu já disse, nós podemos fazer imagens que cobrem até mais do que 360 graus. Como? É muito fácil. É só nós fazermos várias fotografias e juntar elas depois. Dependendo da forma que nós fizermos essas fotos e trabalharmos elas posteriormente, os resultados finais são excelentes. Não dá mesmo para dizer que foi feita uma montagem. Então, o primeiro passo seria o quê? Fazermos várias fotos que cubra o ângulo total que nós quisermos da cena, né? Toda a extensão da cena que nós desejarmos e juntar essas fotos posteriormente em um software de pós-processamento. E, como é de se supor, não existe um número X de fotos que nós vamos fazer. Tudo depende do ângulo que nós quisermos registrar. Então pode ser 2 fotos, 3, mesmo 10, 15 ou 20 fotos. Depende do ângulo que nós quisermos registrar. No primeiro exemplo, da foto que eu coloquei de Seattle, eu fiz 6 imagens. Eu tive que fazer 6 imagens para conseguir registrar toda aquela extensão. E como eu disse,
a hora de fazer a fotografia, a hora do clique, é muito importante para o resultado final. Então, eu vou dar algumas dicas bem importantes para vocês. O resultado final vai ser diretamente proporcional na hora do clique. Quanto mais nos esmerarmos na hora da captura da imagem, melhor vai ser e mais fácil vai ser para editá-las depois, certo? Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Em primeiro lugar, sempre que possível usar um tripé. Um tripé é muito importante. Ele não só vai ajudar a estabilizar a imagem, evitando uma sensação de desfoque, como vai nos ajudar a manter um eixo, já que nós vamos rotar a câmera para pegar várias partes da mesma cena. Outra dica, sempre manter a mesma exposição, sempre manter uma exposição constante. Por quê? Porque se nós não obtermos imagens com a mesma exposição, posteriormente, a panorâmica, de um modo geral, ela vai ficar com manchas. Imagina que em uma foto tu tem uma exposição onde a cena está mais iluminada que a outra. O que vai acontecer? Tu vai ficar com uma imagem onde partes diferentes irão estar iluminadas, partes diferentes irão estar escuras. Isso não é desejável, nós desejamos uma imagem única. Ela tem que parecer como se tivesse feito em um único clique. Imagina uma panorâmica onde a metade da foto pareça que é dia e a outra metade pareça que é noite. Estranho, né? Pois é. Por isso, sempre manter a mesma exposição. Outra dica muito importante. Sempre incluir um elemento de sobreposição em cada foto. Em outras palavras, nós vamos fazer a primeira imagem. Quando nós formos fazer a segunda imagem, nós sempre temos que manter uma parte da primeira imagem na segunda composição. Geralmente, eu costumo deixar 1/3 da imagem anterior na imagem seguinte. Por quê? Porque tendo partes sobrepostas, vai ajudar o Photoshop a alinhar a imagem depois. Isso é muito importante. Sempre deixar uma parte da imagem que nós já fotografamos na imagem seguinte. 1/3 é mais do que o suficiente. Próxima dica. Jamais, veja bem, jamais altere a abertura. Por quê? Porque a abertura ela não é só responsável pela exposição. Não se esqueçam que ela é também responsável pela profundidade de campo. O que acontece? Se nós alterarmos a abertura, nós vamos ter uma diferença entre profundidade de campo entre as imagens. O que quer dizer? Algumas imagens vão estar em foco e outras imagens irão estar sem foco. Imagina que coisa estranha nós olharmos uma panorâmica como um todo, onde aparece borrões, ora desfocado e ora com nitidez. É estranho, não é algo que nós queremos e desejamos no nosso produto final. Então, muita atenção. Cuidar para não mexer na abertura. E a última dica, e não menos importante, sempre fotografar de uma forma vertical. Procura sempre fazer fotos de uma forma vertical. Por quê? Porque assim nós vamos incluir mais espaço vertical na nossa imagem. Ela não vai ficar tão esticada, não vai ficar tão uma linguiça comprida. A imagem vai ficar mais proporcional. Talvez possa dar mais trabalho, já que nós vamos ter que fazer mais fotos. Mas o resultado final vai compensar esse esforço. Ok? Bom, feito as fotos, agora nós vamos para a segunda parte do trabalho, que é
unir essas fotos. Existem vários softwares para fazer isso. Eu já testei alguns e sempre tive resultados melhores usando o Photomerge do Photoshop. E eu vou ensinar o passo a passo como trabalhar essas fotos utilizando ele. Para quem puder acessar o post, entre no blog, porque eu deixei fotos ilustrativas. Fica bem fácil para entender, fica bem fácil visualizando elas. Mas não é necessário, porque é muito fácil. Vocês só precisam fazer o seguinte. Vão até o Photoshop, aí vocês vão ir em File, Automate e Photomerge. Para quem utiliza o Photoshop em português, é Arquivo, Automatizar e Photomerge. Feito isso, vai abrir uma janela que é intuitiva. Eu não preciso falar muito, vocês vão selecionar as fotos que vocês desejam unir. E importante aqui dessa janela são os modos de alinhamento que o Photoshop vai utilizar. São os métodos que nós vamos escolher para o Photoshop unir as nossas imagens. Se nós colocarmos em alto, nós vamos deixar que o Photoshop decida qual é a melhor opção. Geralmente, eu utilizo o Reposition, que é o último modo. E geralmente, eu diria em 99,9% das vezes, na verdade eu vou dizer sempre, eu nunca tive problema utilizando esse método. Eu sempre utilizo o Reposition e sempre tem um resultado bom. Então eu aconselho vocês a utilizarem ele, que é a última opção. Bom, depois de selecionar o método de alinhamento, selecionar os arquivos que nós queremos, é só clicar em OK. E o Photoshop vai fazer todo o trabalho para nós de alinhamento das imagens. Mas isso ainda não é o final. Nós ainda temos que fazer mais algumas coisas. E o próximo passo vai ser converter as layers em uma imagem única. Mas é muito fácil. Basta ir em Layers e selecionar Flatten Image. O Photoshop vai transformar as várias layers que nós tínhamos em uma única layer, em uma única imagem. E é nesse ponto que provavelmente tu vai notar que existem algumas falhas na imagem. Geralmente existem algumas falhas, problemas nas bordas da imagem. E é aí que entrou a importância de nós termos usado um tripé e feito a imagem mantendo um eixo de rotação. Mas enfim, isso não é um problema que nós não conseguimos contornar. Geralmente eu costumo resolver ou cropando a imagem, que eu não gosto muito. Por quê? Porque nós vamos deixar a imagem ainda mais estreita, ela vai ficar ainda mais comprida. Então, o que eu faço? Geralmente eu uso o carimbo e pinto essas partes que ficaram faltando. Eu uso o Clone Stamp e pinto por cima dessas partes com problema. E cá entre nós, não dá para notar a diferença. E feito tudo isso, acabou o processo. Agora tu tem uma imagem panorâmica e é só editar ela como se tu estivesse editando uma imagem comum, trabalhando a saturação, o contraste e, nunca esquecendo, por último, a nitidez. Enfim, faça seja lá o que for preciso na tua imagem. Tu já está com uma panorâmica construída. Legal, né? E não vamos dizer que é difícil. Facílimo. Pois é, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro fazer panorâmica. Desde que eu aprendi essa técnica, foi amor à primeira vista. Eu nunca mais parei de usá-la. E é uma técnica que nos meus exemplos eu usei muito para construir paisagens,
mas basta usar a imaginação. Vamos dizer que vocês estejam na sala e tem um grupo grande de pessoas. E vocês não conseguem registrar todas as pessoas na mesma imagem, em função da lente que vocês estão utilizando. Podem utilizar essa técnica também. Basta fazer 2 fotos e unir elas depois. As possibilidades são infinitas. Basta pensar em um uso. Sem falar que às vezes eu acredito que é muito bom sair daquele formato convencional da foto 4x6 ou formato quadrado, principalmente se nós vamos imprimir. Imagina que bonito colocar na parede uma foto panorâmica. É um diferencial, não concordam? Eu acho legal também porque a maior parte dos monitores hoje em dia são widescreen. Eles são mais compridos do que antigamente. Fazendo uma panorâmica é uma forma de tirar proveito do formato desses monitores. E é isso. Não tenho muito mais o que falar sobre panorâmica. A teoria é simples, é muito fácil. O segredo é a prática, tem que praticar. Então, agora todos fazendo tema de casa e praticando essa técnica. E é como leva o nome do blog, Sangue, Suor e Foto. É muito sangue e muito suor para ter uma foto. Tem que praticar, tem que exercitar. E não ter medo de errar. É errando que a gente aprende. É como o exemplo da bicicleta. Nós só aprendemos a andar de bicicleta pedalando, andando, e nós vamos cair. Não tem como fugir disso. Pessoas que têm medo de cair, que não querem errar, jamais vão aprender. Faz parte do jogo. E esse é o legal da fotografia digital. É poder testar, poder experimentar à vontade. E hoje eu vou ler o e-mail do Flávio Forte. O Flávio Forte, ele escreve assim: Bom dia, tudo jóia com vocês? Eu tenho acompanhado o blog e achei simplesmente maravilhoso. Muito útil e didático. Ótima iniciativa de vocês. Vocês poderiam escrever um post sobre como comprar no exterior? Estou com muitas dificuldades para comprar uma 60D aqui no Brasil. E acredito que, como eu, muitas outras pessoas gostariam de comprar no exterior. Mais barato e tal. No mais, continue assim, o blog é bom demais. Abraço. Olha, Flávio, realmente é uma boa ideia. E vai ficar aqui anotado. Vou fazer um post, vou fazer um episódio exclusivo sobre isso. Mas, tentando te ajudar de uma forma bem rápida, falando de uma forma resumida, é o seguinte. Existem basicamente 2 formas de tu comprar no exterior. Uma seria utilizando a internet, e eles vão te entregar pelo correio. Ou outra, tu mesmo viajando e comprando diretamente na loja, certo? Se tu for comprar utilizando a internet, eu recomendo 2 sites, que é a B8, que é a BEH, muito famosa, de Nova York, e o Amazon. São sites onde eles enviam para o Brasil e onde tu vais encontrar os melhores valores. São sites confiáveis e pode comprar sem erro, tu não vai ter problema. 90% das coisas que eu compro utilizando o Amazon. Nunca tive nenhum problema. Mas, se tu for comprar pela internet, tu tem que prestar atenção em uma coisa. Que tudo aquilo que custar mais do que $50, tu vai ter que pagar imposto. Ele vai ser retido na Receita Federal. Na teoria, nós pagamos imposto sobre tudo aquilo que exceder $50, e se não me engano, é 60% desse valor. Mas isso é na teoria, porque já me aconteceu muitas vezes de enviar coisas para o Brasil e eu acabar pagando muito menos ou muito mais. Não sei qual é o critério que eles utilizam lá, mas de qualquer forma, se tu acabar pagando mais, tem como reaver esse valor depois. Existe um processozinho que nós temos que entrar lá, demora, mas tem como reaver esse valor. E eu sugeri esses 2 sites
pensando que tu vai comprar algo com valor relativamente caro. Agora, se tu for comprar acessórios, coisas pequenas, eu indico o Deal Extreme. É um site, não sei se é chinês ou japonês, e eles têm excelentes preços. E o melhor de tudo, eles não cobram frete para enviar para o Brasil. Tudo que é pequeno, como uma memória, ou algum filtro, um strap, um grip, tudo que for custar menos do que $50, eu compro nesse site. Também nunca tive problemas e eu recomendo. Como eles não cobram frete, sai muito em conta comprar com eles. Vale muito a pena. Eu vou deixar o link do Amazon aqui para vocês no final do post e o link do Deal Extreme. Caso vocês forem comprar alguma coisa, usem esses links e me ajudem. Eu ganho alguns centavos em cada compra que vocês fizerem. Mas pelo menos já me ajuda a pagar a hospedagem do site aqui, já que eu não ganho nada com isso. Já que eu não ganho nada com o blog, né? Bem, seguindo o baile. No segundo caso, que é tu está viajando para outro país, não comprando pela internet. Eu acredito que não importa o país que vocês forem, vocês vão pagar pelo menos a metade do valor do que se vocês comprarem no Brasil. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho viajando. Se estiverem viajando aqui para os Estados Unidos, vocês têm a opção de comprar pela internet, mandar entregar na casa de alguém que vocês conheçam, que vocês estiverem vindo visitar, e depois pegar a mercadoria e levarem com vocês de volta para o Brasil. Eu recomendo comprar pela internet. Por quê? Porque geralmente na internet não tem imposto. É mais barato do que comprar direto na loja. Mas se vocês quiserem optar ou não tiverem ninguém para mandar entregar aqui nos Estados Unidos, eu recomendo o Best Buy. Como eu disse, uns 80 a 90% das coisas que eu compro, eu utilizo o Amazon. O resto, eu compro diretamente indo até a loja do Best Buy. Eles vendem produtos de primeira, não precisa se preocupar. E eu recomendo, sempre tem um atendimento muito bom e eles têm preços bons também. Mas não esqueçam que existe uma cota para quando vocês estiverem entrando no Brasil depois. De avião, eu acredito que seja $500. Logo, tudo aquilo que ultrapassar $500, vocês vão pagar imposto. E não existe uma fonte melhor do que indo direto no site da Receita Federal para se informar. Mas é aquela história. Na hora lá da alfândega é muito relativo, porque vai do critério da pessoa que estiver lidando contigo lá. Eu já vi de tudo acontecer. Então, não tem como ter como parâmetro o que a gente lê no site da Receita. É uma questão de sorte mesmo. Joia? E não esqueçam, se forem comprar, usem o link aqui que eu coloquei para vocês. Vocês vão estar ajudando o blog. Eu não ganho nada para fazer. Eu disponibilizo de graça para todos. Então, por favor, contribuam. E, dito tudo isso, vou lembrar vocês, mais uma vez, para escreverem, para entrar no nosso grupo do Facebook, para nos seguirem no Twitter. Entrem lá em contato e vocês acharão todos os endereços para tudo isso. Inclusive, nosso endereço de feed e nosso endereço do iTunes. E para quem for curioso, vocês têm os meus endereços pessoais lá também, que vocês podem me encontrar. Sintam-se livres para fazer isso. Se quiserem me acrescentar no Facebook de vocês, não tem problema, vai ser um prazer. E sempre lembrando, pessoal, a diferença de um podcast para um rádio é que o rádio, nós não temos voz ativa. É uma via de mão única. É só eles falando. Um podcast não é assim. Um podcast, nós, ouvintes, nós podemos nos manifestar. E nós nos manifestamos como? Escrevendo. Escrevam para mim, escrevam no nosso grupo do Facebook.
Vamos nos fazer conhecer por todos. Vamos construir uma comunidade nossa, do pessoal do SSF. Quanto mais pessoas participando, mais pessoas serão se ajudando mutuamente. E é isso, espero que todos tenham gostado. E se tiverem gostado, compartilhem com seus amigos, tragam novos ouvintes, contribuam com o SSF. Um grande abraço a todos e boas fotos. Tchau, tchau.